Olá pessoal, eu sou a Di do blog dadi.com.br. Você gosta de ler? Você gosta de chorar na leitura, aquele livro que te acaba de lágrimas? Então acompanhe esse vídeo que agora eu vou te mostrar os 3 livros que me fizeram chorar litros. Vem comigo. Bom, gente, esse vídeo de hoje não é falar de livro triste, tá? Eu adoro ler livro que faz chorar, que é emocionante, sabe? Emocionante, essa é a palavra. Então eu vi essa tag no blog, no canal da Pan Gonçalves. Até falei dele já no blog, desse canal, que é um canal que eu gosto muito de literatura. E eu vi e falei assim, poxa, dá pra fazer um desses. Acho que ela fez com 5 livros. Eu vou fazer com 3 livros que eu tenho aqui e vou falar mais um que eu não tenho. Que olha, gente, eu tô pra gravar esse vídeo faz mais ou menos uns 3 meses. Eu procuro demais esse livro pra comprar só pra gravar esse vídeo, que eu já li. Só que eu acho que nunca é demais, porque eu compro e dou de presente sempre ele. Mas eu vou falar dele também. Bom, o primeiro livro que me fez chorar... Bom, pra falar pra vocês um pouco da minha leitura, como que eu faço, eu acho que o livro é muito importante quando ele mexe com você. Sabe uma coisa diferente? Assim, ele mudou o meu modo de pensar sobre aquilo. Qual é a reação que eu tive? Porque assim, eu leio muito e muito livro é bom. Mas o que afetou no meu dia a dia aquele livro, sabe? Então, às vezes é uma história de alguém que muda um pouco, assim, muda como se fosse você estivesse numa rota e de repente você vira a rota. Não que você muda a sua personalidade, suas atitudes, você vai abandonar tudo e vai começar de novo. Mas algumas coisas você não fazia e você passa a adotar aquilo pra sua vida. Sabe? É inevitável você lembrar daquele livro, sabe? No seu dia a dia. Então vamos lá. O primeiro livro que eu li, eu vou falar até pela ordem de leitura. É esse livro aqui, Os Últimos Passos de um Vencedor, José Roberto Bournier. Entre a Vida e a Morte, o José Alencar que eu conheci. O José Roberto Bournier, ele é aquele repórter da Globo, acho que todo mundo conhece, né? Ele sempre faz reportagem. E ele que acompanhou toda assim, a doença, os últimos momentos, ele faz grandes coberturas na Globo, vamos dizer assim. E eu tive o prazer de encontrar com ele e poder ganhar um autógrafo, tá vendo? Gente, eu não sou dessas de querer tirar foto com as pessoas famosas e tal, mas quando eu admiro a pessoa, sabe? Então eu paro tudo, até minha vergonha eu aguento pra ir tirar foto. E esse daqui eu tirei foto, enquanto ele no hospital. Ele tá fazendo uma reportagem sobre quimioterapia com alguns pacientes. E eu já tinha lido, acho que eu até falei isso em outro vídeo, né? Eu tinha lido esse livro já fazia 1 ano, em princípio a minha mãe o livro. E nesse dia ela me devolveu, olha, 1 ano depois. E eu coloquei no porta-luva do carro e fui levar meu pai pra fazer quimioterapia na época. E quando eu cheguei lá, eu vi o pessoal da imprensa numa das salas de quimioterapia, depois que eu deixei ele na sala, tinha que sair e esperar lá fora. E eu vi ele lá. E quando eu vi que era ele, eu não acreditei, porque esse foi aquele livro que eu li, eu procurei na internet se ele tinha Facebook, se ele tinha site. Que eu falei, gente, eu tenho que agradecer a ele, sabe, parabenizar o livro maravilhoso que ele fez. E eu encontrei com ele lá. Eu falei, gente, é muito bom. Aí eu parei, falei com ele, ele autografou o livro, eu fui correndo buscar o livro no carro, claro. E esse livro, gente, conta, não falando de política, tá? Como eu já falei em outro vídeo dele, acho que eu falei sobre os melhores livros que eu já li. Não falando de política, mas é um livro incrível. Como que ele lidou com câncer, sabe? Como que ele fez pra... sabe assim, o tumor dele era um tumor que ia, voltava, ele operava, 2 semanas depois aparecia mais 3. Então foi uma coisa muito triste a situação dele. Quando eu li esse livro, meu pai ainda não estava com câncer, foi 1 ano antes, como eu falei. E eu acho que eu teria chorado muito mais se tivesse, porque é uma história tão, né, triste, mas assim, uma história que emociona. Conta dele desde menino, como que ele começou, como que ele, sabe, a carreira dele de político, como começou, a fortuna que ele tem, que é um dos mais ricos do Brasil, a família dele, como que ele conquistou, assim, a visão dele para as coisas. E a coisa que mais marcou foi o otimismo e a fé dele diante das adversidades. Porque quando o médico falava, o câncer voltou, ele abaixava a cabeça e ficava ali alguns segundos em silêncio, e ele levantava a cabeça e falava, como que a gente faz para resolver, doutor? Qual que é a maneira para resolver? Então assim, ele não ficava focando na tristeza de receber aquela notícia, e ele nem falava que ele ia morrer, ele falava como faz para resolver, sabe? Que eu acho que isso é uma das coisas que eu falo sempre, sabe? Não foque no problema, foque na solução. Você vai gastar menos energia do que ficar pensando, se martirizando por causa do problema. Então esse livro foi incrível. Assim, quando o livro acabou, você fica com aquele gostinho de quero mais, sabe assim? Acabou, te dá um vazio, sabe? Um vazio assim, poxa, eu não vou mais ter ele daqui a pouco, mais tarde, à noite, amanhã pra ler. Eu li acho que em 2 dias, ou foi 3 dias no máximo. Eu tava numa viagem, então eu li muito rápido. E assim, emociona
pela capacidade dele de ser forte, de liderar, de ser otimista, de ser, não se entregar. Porque tudo que ele falou que ele ia realizar, ele ficou 11 anos lutando contra o câncer. Ele fez 18 cirurgias. E tudo que ele falou que ele ia realizar nesse tempo, ele realizou. Todas as vezes que o médico falou, não tem mais o que fazer, ele falou, eu ainda quero ver meu neto nascer, sabe? E você não falou, não vai dar tempo. E ele conseguiu ver. Tudo que ele quis realizar, ele realizou. E no final do livro, eu até fiquei emocionada, de tão lindo. No final do livro, ele fala assim, agora eu já posso descansar. Então assim, ele já não tinha mais nada que ele queria realizar. Ele sabia que tudo que ele queria ter cumprido, tudo que ele tinha pra fazer, ele já tinha feito. E algumas horas depois ele faleceu no hospital. Então é um livro lindo. Conta também como o autor José Roberto Burnier, como que ele deu os últimos momentos ali com a família no hospital. Ele estava junto, ele estava ali como uma pessoa da família. Ele conta a experiência dele de estar do lado deles. Então assim, gente, para quem precisa de uma dose a mais de otimismo, de força, de fé diante da dificuldade, eu aconselho ler esse livro. Com certeza você vai ver assim, que homem incrível, eu quero ser assim também, sabe? Então mudou muito minha vida. Eu já tô rouca, ainda dá vontade de chorar e eu fico sem voz para vocês, tá? Desculpa, gente. Vocês podem achar que eu sou meio louca, maníaca, mas eu gosto muito desse tema sobre... sabe assim, tipo A Culpa é das Estrelas, sabe? Aquela história linda de amor com câncer e tal. Eu acho super bonito. Eu acho que às vezes a gente precisa chorar, então na hora que você precisa chorar, vê um livro desse, que aí você vai conseguir desabafar se você não tá conseguindo. O segundo livro é esse aqui, ó, que fala do mesmo tema até. A Lista de Kate. As lições de vida de uma mãe para seu marido e seus filhos. Esse daqui eu li, meu pai estava doente e minha mãe não queria deixar eu comprar. A gente foi na Bienal, ela, meu Deus, já é muita desgraça, você ainda vai querer um livro desse. Mas eu comprei esse livro porque eu vi numa revista falando dele, ele era lançamento na época, e falando de uma mãe que ela soube que estava com câncer. Ela tinha um filho de 4 anos e um de 6, se eu não me engano, de 8. Não, acho que era de 6 e de 4. E ela descobriu que estava com câncer e ela começou a escrever, fazer uma lista de tudo aquilo que ela queria que o marido dela realizasse, que tudo aquilo que ela queria que os filhos dela tivessem. E o tempo que ela teve de vida, isso não é spoiler, não é nada disso, porque o filme começa falando o pai dando a notícia para os filhos que a mãe morreu. Aí daí ele volta tudo e começa a contar toda a história de como aconteceu. Então não é spoiler, está no começo do livro, não tem problema nenhum. São pouquíssimas 358 páginas, que eu li também super rápido, porque é demais esse livro. E ele fala sobre a lista que ela fala assim, eu quero que eles conheçam tal lugar, eu quero que eles vão esquiar não sei aonde, eu quero que eles... Sabe assim, no começo do livro também fala da lista, então não tem problema falar disso. E ele começa a ver assim, aí no decorrer do livro conta toda a história, como que ela fazia, que às vezes quando ela estava nos últimos momentos de vida, ela mandava mensagem, SMS pro celular dele para ele anotar na lista, porque ela já não conseguia mais sentar e escrever. Gente, um livro lindo, emocionante. E eu vou dizer o que mudou na minha vida com esse livro. Faz você pensar assim, não deixa de realizar seus sonhos. Eles eram, à vista de outras pessoas, talvez eles fossem responsáveis porque eles gostavam de esportes radicais, eles viajavam muito, eles saíam, mesmo antes de ter filho, eles viajavam muito, eles gastavam muito, eles não se preocuparam em ter a melhor casa do mundo, a casa reformada, todo conforto, eles se preocupavam em viver a vida. E a mãe dela e o pai dela falavam que eles eram irresponsáveis, não sei se era esse termo que ele usava, mas falava disso. E depois que ela se foi, ou ela estava doente, eu não lembro, o pai dela agradeceu a ele, o marido dela no caso, por ter permitido que ela vivesse e fosse feliz e conhecesse o mundo. Porque eles viajaram para vários lugares do mundo. Então você começa a pensar assim, poxa, quanto tempo eu estou programando a viagem e fico adiando por outra coisa? Há quanto tempo eu estou programando comprar uma coisa que eu quero e não faço? Passear com meus filhos em tal lugar. Então assim, quando você vê a lista dela e você vai chegando no final do livro e você vê a história dele sem ela, depois que ela se foi, você começa a pensar assim, eu também quero ter minha lista, sabe? Daquilo que eu quero realizar. Eu não preciso estar morrendo para fazer uma lista daquilo que eu quero que os outros realizem. O que eu quero que meus filhos vivam? Eu vou tentar viver hoje. Tá? Tem gente que não gosta de falar dessa forma, parece assim, já tá pensando em morrer e tal. O fato todo mundo vai morrer, então vamos viver a vida da melhor maneira possível, sabe? Sem irresponsabilidade, sem fazer ninguém sofrer, mas vamos viver da melhor maneira possível. Não deixe seus sonhos para depois, porque vai chegar uma hora que você vai falar, não dá mais para fazer, eu não fui feliz porque eu não realizei meus sonhos.
Então, faça tudo aquilo dentro da responsabilidade, assim, de todo cuidado, critério que você precisa ter para realizar os seus sonhos, mas tente fazer, sabe? Tente fazer sem loucura, mas tente fazer, porque esse livro aqui ele é uma inspiração para sua vida de falar assim, ó, eu quero viver mais intensamente, sabe? Porque ele é muito bonito, ele é muito lindo e por muitos momentos você não olha o fato dela estar morrendo, você olha o fato dela se preocupar com a vida ainda naquela situação. Ela tá vibrando com grandes coisas e algumas ela conseguiu realizar junto ainda com balão de oxigênio e tal, ela conseguiu ainda realizar junto com os filhos. Então é muito lindo esse livro, recomendo para quem gosta de chorar, porque no começo do livro, nas primeiras páginas, você tem que parar para chorar, que é a hora que ele dá notícia pros filhos. Aí depois você se recupera, se recompõe e continua o livro. Aí você para mais umas 50 vezes para chorar, mas não como acho que da primeira, a primeira é pior. Mas é muito lindo, muito emocionante, muda a sua vida de verdade. Antes de falar do último livro, eu vou falar do último livro, agora vai ser penúltimo. É o Jardim de Inverno, foi o livro que eu li do Desafio Literário de janeiro, né? Quem não sabe do desafio literário que eu faço lá no Instagram, @edneia, EDNEYA, me segue lá que vocês vão ver muita coisa bacana que está acontecendo no blog e nas minhas leituras. Tem um desafio literário, que é cada mês ler um livro com a primeira letra do mês, ler um livro que também começa com essa letra. Então, janeiro, Jardim de Inverno. E esse livro, gente, ele é lindo. Ele conta a história de duas irmãs que tiveram uma mãe muito fria, tem a resenha dele no blog. Dos outros dois não tem, porque eu já li faz tempo, eu nem tinha um blog quando eu li eles. Esse daqui, minha voz tá ficando pior, né, gente? Desculpa aí. Ele fala a história de duas irmãs que a mãe era muito fria, a família era sustentada praticamente pelo pai, ele que sustentava com laço, sabe? Laço de amor mesmo, tentar juntar a mãe com as filhas, deixar tudo junto. Porque a mãe era totalmente fria, seca, chegava a ser cruel. E aí o pai fica muito doente, não é spoiler que eu vou fazer, tá, gente? Porque aqui, ele fala isso aqui, ó, vocês lêem logo quando vocês compram. O pai vem a falecer e eles começam a ver assim, primeiro todo mundo se afasta e depois eles começam a ver a necessidade de estar junto. E as irmãs se juntam com a mãe e começa uma história linda, linda, linda. E você passa a entender tudo que a mãe passou, por que a mãe agia daquele jeito. Por pior que fosse, porque pra mim, eu vou falar até a página 162, porque eu marquei, eu não via graça nenhuma nesse livro. E eu demorei pra ler, tem 415 páginas. Eu demorei muito pra ler, porque era um livro cansativo demais, sabe assim? E eu achava muito cruel, uma mãe nunca pode ser assim. Ah, mas vai ter um motivo, porque aqui atrás fala que vai ter um motivo. Mas você fala, não tem motivo pra mãe tratar um filho assim. Gente, a história é surpreendente, linda, eu chorei demais, linda, linda, linda. Assim, eu aconselho pra todo mundo que gosta de ver. Não é um livro que fala sobre câncer, tá? Não sei se perguntem. É um livro que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. E ela começa a contar a história e você não consegue mais parar de ler. Você tem que ler o tempo todo. E quando chega no final, que você acha que você já se emocionou tudo que você tinha pra se emocionar, e você já viu que tinha, assim, você já entendeu tudo, não precisa mais nada, o livro já tá perfeito. Se ele finalizar da forma mais idiota, ele já vai ser perfeito mesmo assim. Ainda dá uma reviravolta no final, surpreendente. E eu falei isso até num vídeo também sobre esse livro, que eu acho que é uma tag sobre os dias da semana com o livro. Vocês veem, eu já falei dele. Tem aqui no canal esse vídeo, pode assistir aqui. Eu vou deixar até o link aqui embaixo se vocês quiserem assistir. Eu tava nas últimas páginas e assim, se eu tivesse um minuto livre, eu lia uma página, sabe? Desesperada pra terminar logo, saber como que era o final. E eu comecei a ler, eu lia um pouquinho, tava no trabalho, parava um pouquinho, lia mais um pouquinho. Eu tava desesperada, falei, tem que terminar hoje, eu não tô aguentando. Pra saber o final, curiosidade. E quando chegou no final, que o final me surpreendeu mais do que todo o livro, eu comecei a chorar no trabalho, gente. Aí, eu tava sozinha na hora, eu comecei a ler, mas tem que entrar alguém, além de Murphy diz, né? Que me pegou ali chorando, das lágrimas escorrendo, eu não tava conseguindo nem falar. Sabe aquele livro lindo, lindo? E a pessoa entrar, eu levantar a cabeça, olhar, chorando, e falei, desculpa, eu tô lendo um livro lindo. E continuei chorando e terminei de ler, mas é maravilhoso. Pra quem gosta de chorar, gente, esse é o livro. E ele mudou minha vida, porque assim, eu nunca tinha lido nada sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu nunca gostei desse tema, porque eu acho que muito sofrimento, muito triste. Eu não gosto de ver esse tipo de coisa. Sabe assim, pra mim é difícil ver alguém sofrendo, mesmo com dor ali na minha frente, eu não consigo lidar com isso.
E esse livro me abriu os olhos para ver o que tantas pessoas sofreram, o que tantas pessoas passam até em outros países, sabe? Que a gente vê aí na televisão. O que é o mundo da guerra, o que é a guerra na vida de uma criança, o que é a guerra na vida de uma mãe, de um pai, de uma avó, a luta que eles fizeram ali para tentar se manter vivos. Que eu acho que, de certa forma, quem vive num lugar que tem guerra, eles não pensam igual a gente que está aqui, está no Brasil e em muitos outros países também que acompanham o blog, que fala assim, o que eu vou fazer amanhã, que faculdade eu vou fazer, quando eu quero trocar de carro no final do ano. Eles não pensam nisso. Quem vive em um país de guerra, o que eu percebo é que eles tentam sobreviver. Os filhos às vezes são afastados das mães e os filhos não estão ali chorando, eu quero a minha mãe. Eles estão focando ainda assim em sobreviver, porque é o instinto do ser humano, sabe? Do ser vivo, sabe? É o instinto de sobrevivência. Então é muito triste, mas você aprende muito. Eu quis até ler mais sobre isso, porque eu acho que é uma realidade que o mundo viveu. Então é bacana você ler e você ter mais solidariedade, pensar mais em ajudar o próximo. E tudo isso foi incrível, gente, incrível, uma experiência maravilhosa. Outro livro que não tá aqui, que eu falei que eu tentei comprar e não achei, chama Ele Escolheu os Cravos, fala sobre a história de Jesus. O autor é o Max Lucado. Eu li esse livro há muito tempo, minha irmã me emprestou, eu já comprei uns 3 livros desse para dar de presente, porque eu acho um livro incrível. Não importa a religião, ele é um livro incrível. Se você acredita que Jesus existiu, ele é um livro incrível. Se você não acredita e quiser ler, leia, porque ele é um livro incrível. Depois você fecha, e se você não quiser acreditar, você não acredite, mas leia. Ele Escolheu os Cravos, ele é um livro maravilhoso. Eu procurei muito ele, está em falta em todo lugar, não consigo achar para fazer esse vídeo que eu queria fazer. E ele fala muito sobre a história de Jesus, como aconteceu com os discípulos, ele relaciona com a nossa vida de hoje, ele dá exemplos das nossas dificuldades. Ele fala sobre o final dele, é maravilhoso. Ele fala muito sobre assim, a Páscoa, na época que Jesus foi crucificado, entre a sexta-feira. O Max Lucado é um autor incrível para fazer você entender a palavra de Deus. Entre a sexta-feira da Páscoa e o domingo. Então ele fala assim que na sexta-feira era a tragédia, só que o domingo estava ali, o domingo estava ali, 2 dias depois, que era a vitória, sabe? Só que muita gente não espera, às vezes só tem 24 horas, 48 horas entre a desgraça e a vitória, e as pessoas não têm paciência para esperar, sabe? Então fala assim, só tinha um sábado no meio de tudo aquilo, só tinha um sábado e muitas pessoas viraram as costas e saíram. O único que continuou ali foi João, que foi o discípulo que era chamado amado de Deus. Jesus o chamava assim, Jesus o chamava de amigo, e ele ficou ali sentado olhando. Então assim, não vira as costas às vezes diante de um problema, diante de uma tragédia, porque às vezes o seu milagre que você está esperando está ali na frente e você não olhou, sabe? Você não esperou. E João estava ali, e porque ele estava ali, ele teve a chance de ver aquele grande milagre, ele teve a chance de ver a ressurreição. Então assim, é um livro incrível, é um livro super motivador para quem está passando por dificuldade, para quem acha que Deus esqueceu de você, para quem acha que Deus não existe. É um livro incrível. Você entende assim, eu não sou nada perto do amor de Deus, sabe? O amor de Deus constrange a gente, porque ele é muito maravilhoso. Tem um vídeo também que eu fiz falando de testemunho quando meu filho estava internado, que eu senti tudo isso. Eu vou deixar o link também aqui embaixo no box de informação. E se vocês tiverem a chance de apresentar sua vida para Deus, não deixe de fazer isso, sabe? Fala, Senhor, dê uma chance para Deus, sabe? Senhor, me ajuda com esse problema, sabe? Eu quero acreditar no Senhor, porque ele sabe de tudo, não adianta se fingir. Às vezes você fala que acredita, mas diante de um problema você não lembra de pedir para ele. Então eu te desafio a falar assim, Senhor, eu quero viver essa experiência que todo mundo fala e que eu não sei o que é viver. Que muitas vezes a gente acha que é mentira, porque não acontece com todo mundo, milagre não acontece assim. Mas dê a Deus essa chance de mostrar para você que acontece, que pode acontecer. Tá? Esse livro chama Ele Escolheu os Cravos. O autor é Max Lucado, e a experiência que eu tive com esse livro foi entender que Deus é muito mais amor do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. E quando eu terminei de ler o livro, o impacto que ele fez na minha vida foi tão grande que eu ajoelhei na hora que eu terminei de ler e comecei a pedir perdão para Deus, sabe? Eu comecei a ajoelhei mesmo e falei, Senhor, me perdoa por tudo que eu achei que o Senhor não era capaz de fazer, porque o Senhor pode fazer qualquer coisa, sabe? Tudo que ele faz é por nós. Então é um livro lindo demais. Vocês veem que é difícil falar de algum livro e não chorar, né, gente? Dá licença. Mas essa sou eu mesmo. Então, eu super aconselho. Se vocês não conseguirem achar, tenta achar na internet, porque eu realmente não consegui, sabe? Mas é um livro super comum dele. Eu acho que foi um dos livros que fizeram grande sucesso dele. E, aliás, ele tem vários livros que foram best-seller. Esse é um deles também.
Então eu aconselho vocês a ler se tiver essa oportunidade. Aqui ficam os 4 livros que me fizeram chorar litros. Vocês vê de falar deles, dá vontade de chorar. E minha voz falha mais do que ela já tá falhada, tá? É aquela gripe ainda, daqueles vídeos que vocês viram atrás, que eu falei, tô com gripe. A gripe não quis me largar, está comigo até hoje, me fazendo essa companhia para o outono. Espero que ela vá embora logo. Agora vocês não, vocês ficam aí comigo porque tem vídeo terça e sexta. Então se inscreve aqui no canal agora pra você não esquecer. Enquanto termina de falar, dá uma olhadinha no blog, blogdadi.com.br, tá cheio de novidade lá. Me acompanha no Instagram, @edneia, EDNEYA. Tem a fanpage também, que é facebook.com/blogdadi. Aliás, não, é blogdadi o tema da página. Eu acho que é outro nome, desculpa. É blogdadi. Entra lá na página pesquisar, que é mais fácil. Tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.